Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Eu te convido para seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e não se esqueça aí pelas redes sociais, ao longo das suas interações, marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Nosso convidado de hoje, eu apresento a partir de agora, Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário. Dr. Blatt, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Feliz ano novo, muita saúde, muita alegria nesse 2021. Tudo bem? Feliz 2021 a você, Mauro, a toda a equipe do Gente que Fala, em especial a Zenilda Salvato, ao nosso querido Fausto Camunha, a toda a equipe técnica e, é claro, aos nossos ouvintes e internautas, né? Que este ano 2021 seja muito, mas muito melhor que o ano que passou. Aliás, que ano, né? Se é que podemos falar que foi um ano, né? Diante da pandemia. Pois é, doutor Blatt, a gente já iniciou o ano, as notícias são muito parecidas com as do ano que acabou. Evidentemente que o momento da virada não significa o fim, né, de muitas coisas que a gente gostaria, especialmente o fim da Covid. A situação prevalece, a gente vai enfrentar isso daí com bastante força. Mas vamos começar fazendo um balanço para a sua promotoria, sobre a sua promotoria em 2020. Como é que o senhor destaca isso? Olha, o ano 2020, apesar de, a partir de março, né, termos trabalhado praticamente até o final de dezembro no sistema telepresencial, tivemos alguns casos importantes que foram, obviamente, objeto de noticiário, inclusive no âmbito nacional, a questão dos respiradores da China, comprados pelo governo do Estado. Temos a questão da máfia das creches, que agora, após a eleição, a investigação tem, obviamente, um andamento com menos pressão política, né? A questão que envolve alguns vereadores eleitos, que eram eleitos, estavam eleitos e reeleitos agora para este mandato que se inicia neste ano 2021. Tivemos alguns acordos celebrados em casos que são originários da Lava Jato de Curitiba e de Brasília. Enfim, algumas ações propostas importantes, sempre, né, buscando, neste caso, a proteção ao patrimônio público, né? Infelizmente, São Paulo ainda possui casos que ficaram para trás, bastante delicados, né, que envolveram outros governos, não esse governo Dória, nem o Bruno Covas, né, por assim dizer, mas que repercutem negativamente com relação à matéria de improbidade administrativa e prática de crimes contra a administração pública. Então, esses crimes e estas improbidades estão sendo ainda objeto de investigações. A Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital de São Paulo é uma das mais importantes de São Paulo e do país, exatamente por tratar de assuntos relacionados à Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do país, e por tratar também, obviamente, de todas as questões envolvendo o governo do Estado, com exceção do governador do Estado, tudo que tem relação com o erário e secretarias que estão sediadas na capital são objeto das nossas investigações. Então, todas as secretarias estão na capital e, obviamente, tem, alguns casos importantes em andamento. Enfim, entra ano, sai ano, como você falou, Mauro, os casos se repetem, mudam os nomes e os objetos das investigações, regra geral, são os mesmos. Superfaturamento, ausência de licitação, o problema da violência e da questão da segurança urbana aqui em São Paulo, que é uma questão importante, a questão da violência policial. Enfim, nós aqui do Ministério Público temos um trabalho gigantesco, por ver conhecido nem pelos políticos e por parte da população, que muitas vezes vê o promotor de justiça como um Marajá e não em razão da dedicação exclusiva e obviamente, da complexidade das matérias no Ministério Público,
dos nossos, da nossa população. Doutor Blatt, o fato de nós estarmos no ano ímpar, em anos ímpares não temos eleição no Brasil, isso de alguma maneira traz alguma facilidade maior para o Ministério Público de São Paulo trabalhar? Uma pergunta muito importante, Mauro, porque é o seguinte: o Ministério Público não trabalha com calendário eleitoral. Essa que é a grande questão. Nós, de janeiro a dezembro, seja ano par ou ímpar, fazemos as investigações. É que, quando as investigações se iniciam ou tem algum resultado, né, apontando para a prática de crimes ou de improbidade no ano par, sempre utilizam o velho jargão de que o Ministério Público está politizando a questão, o promotor está querendo aparecer. Eu sempre tratei das questões em ano par ou ímpar da mesma maneira. Então, para nós, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a questão do calendário eleitoral não justifica a paralisação ou a diminuição das investigações por questões de que vá a investigação influenciar um pleito eleitoral. É claro que há limites, né? Por exemplo, numa semana que antecede uma eleição, não é de bom tom, né, propor ações, ajuizar ações, a fim de preservar a própria investigação, para que não para preservar o político, mas preservar a investigação. É essa que é a tônica. Então, espera passar a eleição, na semana seguinte, proponha a ação necessária, né? Exatamente para evitar esse tipo de comentário, esse tipo de argumento que é absolutamente falso. 2021, agora, nós estamos iniciando, agora aqui em janeiro, tem para mim a mesma conotação de janeiro de 2020, do ano passado, com as mesmas ou outras investigações em curso. Então, é importante que a população, nosso querido ouvinte internauta, entenda isto, que a Justiça e o Ministério Público não pode estar, obviamente, influenciado, o sistema judicial influenciado pelo calendário eleitoral. Porém, obviamente, muito próximo às eleições, é bom para preservar a investigação que se aguarde o resultado, né, para que não haja nenhum tipo de mácula em uma investigação, porque às vezes é uma investigação importante e acaba com a pecha de que é perseguição política. Eu, quando investigava o PT, diziam que eu era do PSDB. Quando eu investigava o PSDB, eu era do PT. Quando eu investigava o PP, eu era do PT, o PSDB, o DEM, sei lá o quê. Então, essa pecha sempre vai perseguir, né, o bom promotor de justiça, né? O Ministério Público ele tem que se mover pela verdade, pela responsabilidade das suas investigações e não pelo calendário eleitoral. Você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Nossa conversa hoje com o Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, Dr. Blatt, que é da Promotoria de Defesa do Patrimônio de São Paulo. Dr. Blatt, 2020 ficou marcado aí por diversos episódios de violência policial. Nós acompanhamos tudo isso bem de perto. O senhor deu uma declaração recente, numa entrevista, que passou exatamente na sua cabeça, né, vendo essas situações todas, o caso da favela naval, no qual o senhor atuou em 1997. Parece mesmo um filme, né, que volta a passar sem evolução, né? Ou o senhor acha que evoluiu alguma coisa nessa matéria? Bom, quando eu assisti à televisão, né, o ano passado, né, meados de outubro, novembro de 2020, várias cenas, né, de pessoas sendo espancadas e mortas, né, em alguns becos, né, pela Polícia Militar. Eu vivenciei há 23 anos atrás um dos maiores escândalos nacionais e internacionais envolvendo a Polícia Militar. Foi o caso da favela naval. Há 23 anos atrás, o cinegrafista amador filmou, registrou a ação de policiais militares espancando e matando uma pessoa num beco na Rua Naval, em Diadema, né?
E a partir dali, Mauro, foi muito importante, porque foi um escândalo imenso, né? O Jornal Nacional, quando publicou essa matéria, teve mais audiência do que a final da Copa do Mundo, né? Com o Brasil, foi alguma coisa assim realmente escandalosa. E isso trouxe uma repercussão social importante e política. Tanto é que no dia 7 de abril de 97, eu apresentei uma denúncia contra esses policiais, mas não podia denunciá-los por crime de tortura, porque não havia o crime de tortura tipificado. Mandamos a nossa denúncia para Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que nos devolveu a Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, sancionando a lei da tortura. Então, a partir daquele dia, nós tínhamos um crime de tortura tipificado. Foi criada a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? Enfim, foram criados vários mecanismos para a contenção da violência policial. Todavia, nesses últimos tempos, nós temos encontrado uma discussão que gerou, né, obviamente, uma expectativa da população de que aquela velha frase, né, infelizmente, né, traduzida pelo Maluf há muitos anos atrás, infeliz, que bandido bom é bandido morto, passou a repercutir muito nas redes sociais, inclusive no comportamento, na postura de alguns governantes e dirigentes, né? Então, esses excessos passaram a ser considerados como naturais, o que é absolutamente aterrador, é uma aberração, porque tanto podem atingir alguém que seja criminoso, como alguém que é inocente, que está passando pela rua. Então, não é uma medida adequada. Então, realmente, passou pela minha cabeça, sim, o mesmo filme da Rua Naval, da Favela Naval, há 23 anos atrás, sem tirar nem pôr. Então, acho que é importante a sociedade como um todo e os políticos refletirem acerca dessa questão da violência policial, que é gravíssima, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Vimos no ano passado a violência policial que paralisou as ruas dos Estados Unidos, vimos a questão recente também, aqui em São Paulo e em alguns lugares, enfim, é bastante delicado. Agora, doutor Blatt, o senhor destacou há pouco, promotor, na sua resposta, o caso da Favela Naval de 97 acabou originando a Lei da Tortura, acabou originando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Enfim, nesse aspecto houve uma evolução. Temos um arcabouço jurídico específico para essas situações, temos uma Secretaria Nacional para cuidar dos direitos humanos, mas na prática, por que as coisas não se consolidam? Então, de 97 para cá, Mauro, vou te fazer uma pergunta e, obviamente, vou lhe dar a resposta, né? Quantos policiais foram condenados pelo crime de tortura? Pouquíssimos, né? Ou seja, o sistema, na verdade, tem aí, vamos dizer assim, uma adequação à violência policial, né? Que ela vamos dizer assim, permitida, né? Obviamente, dentro das delegacias, de algumas delegacias, né? Em alguns batalhões, né? Onde se vê sempre, essa que é a questão principal, as polícias não devem tratar os investigados como inimigos, mas sim como pessoas normais, né? A polícia militar, ela mudou bastante, é importante que se diga, mas é importante que nós, cidadãos, mesmo aqueles que estão praticando crimes, têm seus direitos que devem ser assegurados. Quem deve aplicar a pena é um juiz, e não o policial nas ruas, com uma arma de fogo, decretando a pena de morte das pessoas, né? Então, devemos voltar às eras primeiras, né? Da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Enforcar as pessoas em praça pública, né? Fuzilamentos. Então, a barbárie, ela não pode ser permitida no Estado Democrático de Direito. Eu sou muito duro, hein? Que se diga aqui, em um processo crime, eu faço, obviamente, o meu papel como promotor, e se o sujeito praticou o crime, eu peço a condenação. Não sendo condenado, entro com os recursos necessários. Esta é a via, né? A via judicial, da civilidade, né? É um pacto republicano, né? Ou seja, os direitos humanos pertencem a todos nós, né? Seja quem for, né? Então, precisamos respeitar as vítimas, mas também não podemos matar as pessoas a bel prazer, né?
Não podemos ter esta força. Então, na perspectiva que aconteceram muitas mudanças, todavia, dentro do enfoque jurídico, por vezes a tortura e a barbárie é tolerada, infelizmente. Então, precisa mudar, obviamente, o pensamento das pessoas e da sociedade como um todo. Quer ver uma coisa, Mauro? Numa cidade pequena, uma discussão acerca da instalação de um presídio na cidade, né? É uma comoção. A pessoa que pediu o presídio não vai se eleger para mais nada, né? Porque a sociedade não quer. A sociedade não quer investir em sistema prisional. Hoje a gente tem mais de 750 mil pessoas no sistema prisional. Essas pessoas precisam, de uma forma ou de outra, buscar. O Estado necessita, é obrigado, deveria ter instrumentos para a recuperação. Eu saí da área criminal há muito tempo atrás por conta disso. Eu não sabia mais se eu estava pedindo a condenação de alguém ou se esse alguém que estava sendo condenado estava sendo recrutado para uma facção criminosa, né? Então, o Estado precisa ser repensado no que tange à recuperação das pessoas, mas não pode dar autorização para matar para policiais, promotores, juízes ou quem quer que seja. Doutor Ricardo Blatt, o ideal de justiça ele está dentro de cada operador do direito, ele está dentro de cada advogado, está dentro de cada promotor. É isso que move o trabalho de todos vocês, os operadores do direito. O ideal de justiça. As pessoas entendem o que é o ideal de justiça. As pessoas, quando veem algo errado acontecer, mas eu quero justiça, eu quero justiça. O que cada um de nós que não somos operadores do direito, podemos fazer em busca desse ideal, que vocês têm dentro e perseveram nesse sentido, vão em busca disso quando decidem que vão ser advogados e vão seguir na carreira jurídica? Olha, eu trabalho hoje numa grande universidade, né, como diretor acadêmico, como professor há 28 anos, então tem muita gente já aí formada há muitos anos, né, como juízes, promotores, delegados, enfim, trabalhando, né? O que a população precisa é entender que o sistema judicial ele precisa ser respeitado. E, obviamente, isto passou a ter uma conotação de que não se faz justiça no país, que os processos são realmente muito complexos. Mas, veja, nós dependemos, nós, juízes, promotores, advogados, enfim, operadores do direito, de uma legislação. E quem legisla? Não somos nós. Quando foram apresentadas 10 medidas, né, no combate à corrupção, chegou no Congresso Nacional, muito embora eu tenha algumas divergências com relação às medidas apresentadas, algumas delas, mas as boas medidas sequer foram aprovadas, sequer passaram pelo crivo do Poder Legislativo. Então, veja, nós temos um sistema judicial extremamente complexo, né, que não se conversa, ou que entra em atrito diariamente da primeira e segunda instância, e a terceira instância, então, quando vai para as cortes superiores um caso qualquer, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante que as pessoas acreditem, né, que os operadores do direito estão buscando as melhores medidas na proteção à sociedade e na proteção do indivíduo. Não é porque eu sou promotor que eu não vou dizer do papel importantíssimo que desenvolve o advogado. Amanhã eu posso ser processado, quem vai me defender? É o advogado, né? Amanhã, Mauro, você se envolve num acidente de trânsito ou acontece alguma coisa, Deus me livre, na sua vida, quem vai lhe defender diante do escopo legislativo? O advogado. Então, são freios e contrafreios estabelecidos no sistema judicial que precisariam ser mais respeitados. As pessoas não compreendem, porque o cidadão pegou 2 anos só de pena, mas, enfim, nós temos todo um sistema, eu vou lhe dizer, o Código Penal é muito bom. O que não é boa é a aplicação, né, ou a execução da pena, né, o excesso, na minha visão. Se todas as pessoas que fossem condenadas cumprissem as suas penas, conforme determina o Código Penal, estaríamos realmente num país bastante
rígido. Mas o que acontece? O cidadão é condenado a 5 anos e 4 meses, por exemplo, por um roubo, ele já sai da sala de audiência fazendo a conta, ele vai ficar 1 ano e 6 meses preso, depois vai para o semiaberto. Aí, se ele matou a mãe e o pai, ele sai no dia dos pais, sai no dia das mães, enfim, sai na Páscoa, sai no Natal, a saidinha, etc. Tem visita íntima, tem um conforto, enfim, todas essas questões estão mais envolvidas na execução da pena e não na aplicação da pena. Nós aqui fazemos o nosso trabalho. Então, para isso, precisaríamos ter o reforço legislativo, a legislação precisaria ser modificada, né? E se certamente fosse modificada, nós somos os operadores e aplicadores da lei, né? Todos nós. Né? Então, o que está errado é a nossa atividade ou a lei que precisaria ser modificada? Então, essas questões normalmente são esquecidas nos anos pares. Né? Aí sim, né? O ano par tem tanta importância. Perguntar, por exemplo, no próximo ano par, né? que aí vem, perguntar ao seu deputado estadual, ao seu deputado federal, qual a sua proposta, né? Para a segurança, né? Para o bem-estar das pessoas, né? O que ele pensa acerca de medidas mais duras, mais rigorosas, a fim de buscar, obviamente, uma justiça mais equilibrada, né, com relação à vítima e o acusado. Né? Então, realmente, essa discrepância não está nos operadores de direito, está na lei, e a lei precisa ser mudada. Agora, nós entramos, né, fala, o promotor pediu só 2 anos, mas o Código Penal só permite esta pena, e o juiz não pode aplicar mais do que determina o Código. Mas o juiz soltou, o juiz soltou o criminoso porque ele tem esse direito assegurado na Lei de Execuções Penais. Então, precisamos fazer o senso crítico, óbvio, há exageros, há discrepâncias entre os operadores, mas isso aqui é muito pequeno, perto do que seria necessário modificar. E o que dizem os seus alunos, doutor Blatt, nesse sentido? Olha, colegas, vocês têm para trabalhar o arcabouço jurídico que está aí, com essas discrepâncias que estão. Como é que eles tratam isso? Como é que eles debatem isso? Eles têm uma ideia diferente que não dá para se implementar por conta, né, dessas discrepâncias existentes? O que a gente tem implementado na universidade, no campo acadêmico, isso foi uma revolução, pelo menos na nossa universidade, no trabalho, saímos da teoria para a prática, ou seja, os alunos estão buscando não só o conhecimento de conceitos jurídicos, né? Não adianta ter o conceito jurídico decorado, ele tem que ter a solução do problema. Né? Então, a partir do caso prático, aplicar o conceito jurídico. Né? Então, essa mudança tem sido muito importante. É óbvio, né, que alguns ficam, quando a gente fala de execução criminal, por exemplo, na aula, né, agora telepresencial, né, os professores falando, eles ficam boquiabertos, né? Mas, puxa, por que a gente não pode, professor Blatt, fazer com que o preso trabalhe? Né? Porque na Constituição Federal não se admite o chamado trabalho forçado, seja ele qual for. Então, se o cara não quiser fazer a remissão da pena, ninguém pode obrigá-lo. E aí, como é que entendem? Então, se ele quiser permanecer no pátio, tomando sol e jogando bola e pensando no próximo crime, fora das cadeias, através das cadeias, ele vai ficar lá fazendo, porque o arcabouço jurídico permite. Então, essas coisas, nós conscientizamos os nossos alunos para que eles façam o melhor no seu papel como juiz, promotor, advogado, etc. Mas lembrando sempre, né, infelizmente, das limitações que nós temos na lei que hoje vigora, né, e que precisaria ser modificada. Promotor de Justiça, doutor José Carlos Blatt, conversando com a gente hoje nessa edição do programa Gente que Fala. Você está conosco pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Promotor José Carlos Blatt, da Promotoria de Defesa do Patrimônio de São Paulo. Doutor Blatt, voltando para o início da nossa conversa, para o início do programa, o senhor fez um breve balanço sobre a sua promotoria em 2020. Bom, a Covid vai seguir em 2021, a gente torce para que a situação melhore com a chegada de vacinas e tudo mais. Porém, as pessoas precisaram de internações, precisaram dos tratamentos. Na questão
das suspeitas de superfaturamento de respiradores, todo esse trabalho que o senhor fez. O que está preparado para 2021, caso novos hospitais de campanha tenham que ser preparados, mais equipamentos tenham que ser comprados? Olha, nós tivemos essa investigação sobre os respiradores que foram comprados da China pelo preço de aproximadamente 500 milhões, né, de reais. Foi realmente uma compra importante. Nós checamos a necessidade, havia essa necessidade. O preço, vou lhe dizer uma coisa, nós checamos, né? Obviamente estava num preço mais caro do que o preço normal, mas eu lhe digo uma coisa, aqui no Brasil tínhamos muitos milionários que trocariam facilmente suas Ferraris por um respirador, naquele momento em que havia a falta deles no mercado. Então, o governo do Estado fez essas compras, porém não tomou alguns cuidados necessários, né? E a promotoria, ao interferir diretamente nessa questão, pelo menos até o finalzinho de julho, agosto, todos os respiradores foram entregues para os equipamentos hospitalares da rede estadual. Porém, nesse meio tempo, nós observamos também que muitas compras foram feitas, né, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, de EPIs, né, máscaras, aventais, luvas, etc., equipamentos, que superfaturados. E isso tudo aconteceu, Mauro, assim, por uma infeliz coincidência, em ano par. E, para minha surpresa também, eu achei que esses hospitais de campanha fossem permanecer por mais tempo, até para aguardar aí um momento mais adequado, né? Estancando eventualmente a pandemia, né? Ou seja, num controle mais efetivo. Só que quando estavam desmontando já os hospitais de campanha, já se iniciavam segundas ondas em outros países pelo mundo afora, né? Então, eu vejo com bastante cautela essa questão das compras emergenciais, como um todo, tá? Nós pegamos e oficiamos, à época, a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, com relação a compras suspeitas, que estavam sendo celebrados contratos ou compras, né, com empresas que não tinham a menor condição de entregar nem um palito, ok? Nós pegamos uma compra de 100 milhões, né, e a empresa tinha um capital social de 10 mil reais, e a sua sede, né, no fundo, nada contra, por favor, no fundo da Zona Leste, né, num casebre. Então, como uma empresa dessa pode se comprometer a entregar alguma coisa? E aí nós detectamos o seguinte, com a Covid-19, uma indústria de intermediários. Então, muitas empresas intermediando esses negócios, superfaturando, e, obviamente, destinando alguns desses casos, né, não todos, mas destinando para fins escusos, né? Nós já detectamos isso em algumas cidades do estado de São Paulo, verificamos com relação a alguns outros estados da federação, né? E essas investigações não podem parar. Nós continuamos muito atentos a esse tipo de compra. Doutor José Carlos Blatt, em 2020, o presidente Bolsonaro declarou que a Operação Lava Jato acabou, que ele acabou com a Operação Lava Jato, né, porque a corrupção no governo acabou ou não existe, né? Acabou mesmo? Olha, eu trabalhei com os meninos da Lava Jato, posso chamá-los de meninos porque eu sou bem mais velho que eles, muito mais velho do que esses meninos, fizeram um brilhante trabalho como procuradores da República, né? E quando lá estive conversando com eles, porque a investigação do Triplex saiu do meu gabinete, né? Nós que fizemos a investigação da lavagem de dinheiro, da ocultação daquele Triplex do Guarujá, e tive com os procuradores da República várias vezes, né? E expliquei a eles algumas vivências, né? Eu contei a eles algumas vivências. Em 99, você deve lembrar, da máfia dos Fiscais 1, lembra? Vicente Viscomi, Hanna Garibe, enfim, Celso Pitta, Maluf, foi uma investigação gigantesca. E fizemos uma força-tarefa. Uma força-tarefa, ela tem começo, meio e fim. Perpetuar uma força-tarefa é um erro, né? O que se tem que perpetuar é o trabalho do Ministério Público.
A Lava Jato, eu conversei com alguns dos integrantes e disse assim, olha, no primeiro momento, como vocês estão vivendo naquela época, a imprensa vai, obviamente, dar toda assim, a visibilidade à investigação. Na medida que a investigação for se esgotando, eles vão começar a procurar outros fatos, porque os repórteres estão lá na porta da força-tarefa e precisam de notícias. Então, na medida em que os fatos vão se esgotando, os holofotes vão se virar para vocês. E, no pior dos sentidos, vão começar a procurar, obviamente, questões do outro lado. É assim que funciona. O regime republicano é assim. Né? Então, eu falei, olha, na medida em que as investigações forem se encerrando, nada melhor do que encerrar a operação. A operação não pode se perpetuar. Será que temos tantos fatos criminosos ainda em curso envolvendo a Petrobras? Eu acho que, sinceramente, os fatos já se esgotaram, ou quase se esgotaram. Então, a máfia dos fiscais, por exemplo, a Força-Tarefa durou 2 anos. Obviamente que depois de 2001, continuamos com as investigações, mas já não tínhamos uma força-tarefa montada e nem a operação máfia dos fiscais, tínhamos já procedimentos, porque surgiram outras investigações. A gente não pode se engessar e achar que a Lava Jato estará para todo sempre perpetuada. O que deve estar perpetuado é a instituição, as instituições, né? O poder de investigação das instituições. Então, e se alguém fez alguma coisa errada, que pague. Né? Agora, o Bolsonaro, ao afirmar que ele acabou com a Lava Jato, não é verdade. O que acabou, na verdade, são os temas. Né? As operações foram mais de 100. Sei lá, agora perdi o número da conta, o Mauro, você que é jornalista, sabe disso, são mais de 100 e tantas operações, não sei quantas prisões, etc. Vai se esgotando, vai acabando, não tem mais o que investigar. Então, óbvio, né? Com a saída do Sérgio Moro também, né? Tivemos um problema, podemos falar acerca disso também, mas assim, a força-tarefa ela é sempre provisória, enquanto durar uma crise. A crise da Petrobras, ao meu ver, já passou. Outros casos virão, outras forças-tarefas virão, outras investigações surgirão. Então, eu não consigo conceber por que insistir numa operação ou numa força-tarefa que já se esgotou. Criar uma força-tarefa e denominá-la, por exemplo, Lava Jato, e fazer com que esse trabalho seja duradouro. Então, esse não é o melhor caminho, criar uma força-tarefa que seja longeva, ir investigando, como o senhor destacou, o importante é o trabalho da promotoria não parar, e investigando, sem que se dê um nome para uma determinada força-tarefa? Olha, nós nos inspiramos no modelo norte-americano. As forças-tarefas são inspiradas na década de 20, né? Finalzinho da década de 20, na questão da lei seca, da máfia, né? Al Capone e outras operações, e as forças-tarefas são sempre provisórias. Então, eu já montei muitas forças-tarefas, muitas. Eu fiquei 7 anos no GAECO. Eu perdi a conta do número de forças-tarefas que nós criamos para cada caso concreto. Então, encerrou-se a investigação, a força-tarefa se desfaz. Né? Mas as instituições permanecem, compreendeu, Mauro? Porque fazer com que uma operação seja maior do que uma instituição, isso leva efetivamente a um prejuízo. Não estou criticando meus colegas que são extremamente corajosos, fizeram um excelente trabalho, mas é uma questão de dinâmica operacional. A operação ela não pode ser maior que a instituição. Então, não se pode preterir colegas em razão de outros que permaneçam dentro de uma força-tarefa. A força-tarefa, ela, ao acabar, o sujeito volta para o status quo ante, volta lá para o seu exercício do seu cargo. É a mesma coisa o repórter que vai fazer uma reportagem especial. Acabou a reportagem especial, ele não volta lá para a redação? É isso. E depois vai ter outra reportagem especial que levará outro nome? É isso. Eu estou fazendo aqui um comparativo, é isso. Então, as pessoas estão endeusando operações que já se esgotaram. O que eles vão buscar mais na Petrobras? A não ser que eles vão fazer prospecção de petróleo, talvez.
Talvez a sociedade tenha pensado da seguinte forma: olha, sem um esforço maior, sem uma força-tarefa, na verdade, o trabalho ficaria prejudicado, as investigações não ocorreriam. Então, talvez, aos olhos da sociedade, esse modelo talvez seja mais eficiente. Aí, quando não existe mais a Lava Jato, parece que não tem mais investigação, parece que não estão fazendo mais nada e a coisa está correndo por aí. Talvez seja isso, não? É provável que essa percepção, né? As pessoas, obviamente, aplaudiram o modelo da Operação Lava Jato, mas com a Operação Lava Jato, temos tantas outras que podem surgir, né? E repercutir, e estão replicando nos estados. Eu tenho aqui uma força-tarefa no patrimônio público e social da capital de questões que não foram tratadas na Lava Jato e que são de suma importância. E é uma outra força-tarefa. Então, o modelo da força, o que a gente pode dizer é o seguinte: a população, a sociedade, olha, o modelo da força-tarefa funciona. Então, vamos adotar o modelo da força-tarefa em determinadas situações. No combate à corrupção, a força-tarefa é fenomenal, mas a gente não, ela não pode ser maior do que as instituições. Ela tem que servir as instituições, né? E não as instituições servirem à operação, né? Ou seja, ela não pode ser maior do que as instituições. Eu estou falando isso, Mauro, com muita tranquilidade, porque talvez no Brasil tenha sido o promotor que mais participou de forças-tarefas nos últimos 20 anos. Então, conheço bem. E a efetividade, se junta vários órgãos, e esses órgãos, em conjunto, fazem a investigação, né, de maneira muito mais rápida, sem burocracia. Então, é isso que a força-tarefa representa. Aliás, a força-tarefa está inspirada, sabe em qual força-tarefa? Na nossa, da máfia dos fiscais, isso aí reconhecidamente. Lá atrás, a primeira força-tarefa do país exitosa foi a nossa. E ela se encerrou. E, enfim, vida que segue. Doutor José Carlos Blatt, promotor José Carlos Blatt, da Promotoria de Defesa do Patrimônio de São Paulo, nosso convidado de hoje, nessa conversa com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Promotor Blatt, dá para estimar o tamanho do Estado paralelo dentro do Estado oficial e se a Operação Lava Jato contribuiu para a diminuição desse Estado paralelo? A força-tarefa da Lava Jato foi fundamental, é histórica, não se tira nenhuma vírgula daquilo que ela fez, foi extremamente importante, desbaratou a questão da corrupção, corruptores e corruptos, esquemas bilionários, né? E, óbvio, é fundamental que a gente reconheça esse modelo, né, da Lava Jato. Então, acho que a gente avançou muito, tem que reconhecer, sem sombra de dúvidas, o trabalho da Lava Jato e tantas outras operações, hein, Mauro? Que, assim, quando se dá um destaque, por exemplo, para determinada força-tarefa, e, obviamente, já foi a mais importante nos últimos anos, sem dúvida, e ficou na história, tá? Eu acho que ninguém pode tirar o reconhecimento dessa força-tarefa da Lava Jato. Mas outras virão, tenho certeza. Outras virão, né? Nessa perspectiva. Não sei se eu respondi a você. Eu perguntava sobre o tamanho do Estado paralelo dentro do Estado oficial. Então, hoje o Estado paralelo diminuiu, né, na parte de corrupção, mas nas organizações criminosas, por exemplo, dentro dos presídios, o brasileiro pode se orgulhar que tem a maior organização criminosa do mundo, né, que é o PCC. Os esquemas nos estados e nos municípios continuam, né? A corrupção agora não é no petróleo, né, nem nas grandes construções, mas sim, sabe aonde? Na saúde, né? Com os contratos emergenciais. Óbvio que está todo mundo de olho, mas a corrupção ainda campeia e, infelizmente, o Estado paralelo ele hoje é maior do que o Estado oficial, sem sombra de dúvidas, né? Ou seja, aliás, o Estado paralelo é que elege, muitas vezes, seus representantes para cadeiras, né, no Legislativo, né, e também no Executivo. Doutor Blatt, como é que é a vida do promotor de justiça
diante do crime organizado, como é que dá para viver tranquilo? O senhor já chegou a declarar em algumas situações sobre estar na lista do PCC? Como é que é o dia a dia? O que passa na cabeça, sendo a pessoa que está investigando e que está em cima e que a criminalidade fica de olho? Olha, posso dizer que nesse último ano que passou, com muita tranquilidade, né? Porque eu praticamente não saí de casa, né? Então não sofri riscos, né? A não ser de saúde. Mas é uma atividade bastante delicada sobre vários aspectos. Você acaba se expondo, né? As pessoas falam, pô, mas você é famoso, né? Está sempre na mídia, tal. E o pessoal não sabe o tamanho das consequências disso, né? A visibilidade em excesso causa transtornos de toda ordem, em especial na questão da segurança. Outro dia eu estava num supermercado fazendo compras, o cidadão parou e falou assim, seu Blatt? Eu não sabia se eu respondia sim ou não. A primeira pergunta que eu fiz, por quê? Né? Porque às vezes a gente não conhece os nossos algozes, né? As pessoas que não gostam da gente, que de repente foram de alguma forma atingidas pelas nossas investigações. Aí eu pergunto, por quê? Não, porque eu sou fã do Blatt, então sou eu, Blatt e tal, enfim. Deve ser alguém parecido, mas a gente toma muitos cuidados. Por exemplo, eu não tenho uma vida social em tempos sem Covid, né? Eu não vou a bares, restaurantes, festas, então é uma vida muito realmente sou muito regrado, né? E muito fechado meu ambiente de amigos, né? Muito fechado. Tanto é que, pelo menos no meu caso, né? Eu não saí jamais em qualquer noticiário escandaloso de briga de bar, né? Ou de problemas fora da promotoria, exatamente porque o promotor tem que escolher, fazer a opção, né? Ter uma vida regrada, né? Com bastante limitação, defendendo a sua família naquilo que for possível, né? Segurança, muitas vezes a segurança divina, né? Tomando alguns cuidados, obviamente, que eu não posso aqui revelar, mas a gente segue realmente com muita preocupação, mas sem medo, não tenho medo, não. Preocupação Agora, sim, medo não. essa limitação de vida social, ela em algum momento ela passou a ser assim? Ela sempre foi desde que o senhor se tornou promotor e passou a atuar nas investigações? Ou teve algum momento em que tudo começou, por exemplo, a partir da favela naval, por conta da grande notoriedade que o senhor ganhou a partir daquele momento? Eu digo que todos os promotores de Estado têm a mesma importância e relevância, independentemente do caso. Por exemplo, eu era promotor em Miracatu. Na época, eu fiz um júri e na frente tinha um bar. Eu atravessei, o júri acabou, estava com bastante sede, queria tomar uma Coca-Cola geladinha, né? E no fórum não tinha, eu atravessei a rua. E ali eu percebi as pessoas olhando para mim. Falei, pô, promotor, o senhor aqui no bar tomando uma Coca-Cola, né? Eu falei, é Coca, não é Coca com pinga, não é samba, né? Então, a gente é muito vigiado, né? Colegas, por exemplo, tiveram problemas imensos porque estavam passeando depois do expediente na praia, né? Ou indo a alguma festa. Então, realmente, há uma limitação por conta do cargo. Eu acho que quem entra nessa carreira de promotor, juiz, sabe da necessidade de ter uma vida regrada, né? Comprometido com o trabalho, com muita responsabilidade para a defesa da sociedade, a gente precisa estar realmente, muitas vezes, recolhido, né? Não se envolver, não se implicar aí em situações na vida social. A vida social nossa realmente ela é muito limitada. Mas já acostumei, viu, Mauro? Eu no lar aqui com minha família, com meus poucos amigos, né? Mas verdadeiros amigos. Na academia, trabalhando como promotor e como professor, é algo bastante bacana, sabe? Compensador. Muitas vezes eu faço palestras, aí o pessoal fala, Blatt, cuidado. Aí na palestra tem a fulana que era namorada de um integrante do PCC, né? Aí tem que pedir segurança para sair, enfim. Mas isso acontece normalmente. Ou seja, tem que ter um trabalho de inteligência o tempo todo, permanente, para saber quem é que está participando das suas palestras, quem é que está nas proximidades, né? Tem que ter sempre um controle disso. Vigilância, uma vigilância constante, inclusive nos trajetos que você vai fazer, aonde você vai, para um restaurante, né? Eventualmente que eu vá, né? Obviamente, algumas vezes eu vou a algum restaurante, né? Alguns cuidados que são tomados. Enfim, é uma vida bastante delicada nesse sentido. Mas eu não me arrependo não, viu, Mauro?
porque a gente, dentro dessa trajetória, com bastante responsabilidade, fazendo o nosso papel de defesa da sociedade. É claro, muitos acertos, alguns erros, mas isso faz parte de qualquer profissão. Agora, promotor José Carlos Blatt, esse sonho em ser promotor, ele existia antes da sua própria formação em direito? Ou, não, eu vou fazer a minha faculdade de direito, quero advogar, e aí o tempo foi passando e você chegou à conclusão, não, quero chegar a uma promotoria. Olha, é por isso que eu gosto de ser professor, para inspirar as pessoas na área jurídica, né? No meu primeiro ano de Direito, na Faculdade de Direito, eu assisti um júri simulado, né? Valdir Troncoso Pérez, de um lado, e Alberto Marino Júnior, do outro, né? E o tema era questões relacionadas à pena de morte, à vida, etc. E eu, quando sentei como calouro no auditório, comecei a ver aquele júri, e ver a atuação do Alberto Marino Júnior, né, promotor, hoje já falecido, infelizmente, foi desembargador depois, eu falei, eu quero ser que nem aquele cara ali. Ali nasceu a minha vontade de ser promotor. Já queria trabalhar na área de justiça, mas eu falei, eu quero ser como ele. E alguns anos se passaram, perseguindo o sonho, alcancei. Alcancei, obviamente, com muito estudo, né, muita dedicação, mas é isso, a inspiração, por vezes, e a gente, quando aparece na mídia, né, isso eu sei, porque alguns promotores importantes hoje, procuradores, falam, Blatt, eu me inspirei vendo você falar né, no Gente que Fala, né, na Globo, na Band, etc., e tal, nos casos. Né? Então, é bacana servir como modelo de inspiração e, obviamente, eu também tive os meus ídolos, né, nos quais eu me inspirei. No primeiro ano da faculdade, não sabia o que era Ministério Público, era uma coisa assim. Eu descobri o que é isso aí, depois que eu vi a atuação do Alberto Marino Júnior, entrando nos bancos acadêmicos. E a partir dali eu falei, eu vou ser promotor de justiça. Ali nasceu a minha vontade de ser promotor. Até porque o Ministério Público era uma instituição nova, né? Surgiu a partir da Constituição de 88, né? Então não se sabia exatamente o que era, sabia a função, né? Mas não se conhecia muito o trabalho desenvolvido, né? A questão é a seguinte, antes de 88 nós tínhamos o Ministério Público, mas era o promotor público, né? Ele normalmente atuava na defesa do Estado. A partir da Constituição Federal ele passou a atuar na defesa da sociedade, né? Muitas atribuições na área ambiental. Sim, o Ministério Público com esta função de defesa da sociedade. E bastante interessante as pessoas, quando você fala, eu sou promotor de justiça, você é auxiliar do oficial de justiça, né? Ou então, em algum juiz, você é promotor, né? Tomara que você consiga, né, chegar a ser juiz, né? Como se fosse um cargo intermediário. Né? Então, ao longo do tempo, também, a minha atividade nas investigações, na publicidade dos nossos atos, a gente acabou, juntamente com outros colegas, divulgando o Ministério Público para o país, da importância dessa instituição, né, que muita gente não conhece ainda, né, e muitos confundem. Né? Então, realmente é uma instituição admirável, maravilhosa, obviamente tem que ser, as nossas atribuições têm que ser exercidas com muita responsabilidade, não somos donos das cidades, né? Não podemos fazer o papel dos prefeitos nem dos governantes, né? A nossa função é outra. Nossa função é fiscalizar, a nossa função é buscar, obviamente, os mecanismos de investigação e para processar pessoas que tenham infringido as leis. Promotor Blatt, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, um pouquinho sobre o seu olhar em relação ao STF. O STF passou a entrar na casa das pessoas nos últimos anos, a partir dessas investigações sobre a corrupção na política, nessa confusão toda entre o público e o privado. As pessoas não entendem muito bem o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que é guardar a Constituição, guardar as leis da nossa Carta principal. E a gente vê o Supremo Tribunal Federal perdendo tempo com muita coisa, por exemplo, essa questão da reeleição de Maia e de Alcolumbre, enfim, foi para lá e deu em nada, porque foi mantido o que está na Constituição, e assuntos que não são constitucionais, são infraconstitucionais, que chegam lá também e vão acumulando, e não deveria ser assim. Por que a gente está com o Supremo
não sei se a palavra certa é um Supremo desvirtuado, fazendo coisas que não deveria fazer. Qual o seu olhar sobre isso? A Suprema Corte ela deveria tratar de assuntos de extrema relevância, né? E que infringem a Constituição Federal, né? Na questão do direito de ir, vir e ficar, enfim, dos direitos individuais e coletivos, né? Mas de maneira muito ampla, né? E não em casos específicos, né? Ou em só na excepcionalidade. Por isso que a gente tem o chamado recurso extraordinário. Só deveria ir ao Supremo Tribunal Federal questões extraordinárias, né, que aviltam ou afrontam dispositivos constitucionais. O que a gente vê hoje é o seguinte: é uma corte exacerbada, com milhares e milhares de processos de toda e qualquer natureza, né, desde a briga do vizinho, tá certo? Até a disputa política da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né, de reeleição de seus integrantes à mesa. Então, é realmente algo muito preocupante. Eu acho que está chegando a hora de se fazer uma reflexão sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel do STJ, são cortes superiores, que deveriam ter, obviamente, um limite, né? Um limite de apreciação. Então, de repente, um sujeito aqui em São Paulo que pratica um furto, ele pode chegar ao Supremo Tribunal Federal para discutir questões relacionadas ao seu processo, ou seja, quantos milhares e milhares de furtos acontecem na cidade de São Paulo, enfim. E pior disto é que no Supremo Tribunal Federal, sabe qual é o maior cliente do Supremo? É o próprio Estado, nas questões tributárias, nas questões que envolvem aí questões orçamentárias, enfim. Então, eu acho que chegou a hora da gente passar a discutir qual é o papel da Suprema Corte. Como nos Estados Unidos, ou como na Europa, né, nos países desenvolvidos, né, a Suprema Corte não pode se debruçar sobre um caso concreto relacionado a um problema que a jurisdição, o primeiro e segundo grau, dão conta. Ademais, a questão da prisão em segunda instância, né, que foi derrubada, né, causou uma insegurança jurídica imensa. Né? Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal, em poucos anos, examinou essa questão? Né? E mais, né, o órgão colegiado, ele, na verdade, representa 11 ilhas, né, 11 pensamentos distintos, e, às vezes, o advogado, quando pede a distribuição de um processo a ser examinado no Supremo Tribunal Federal, é como se fosse uma loteria. Ele já sabe como será o resultado por conta do pensamento desse ou daquele ministro. Não estou criticando nenhum ministro, por favor, mas é importante que se faça aí uma reflexão e uma mudança, até mesmo constitucional, não sei, com relação ao papel das cortes superiores, né? E o tempo também que o ministro Supremo vai ficar, ou mesmo um promotor, um juiz, até os 75 anos, enfim, os cargos vitalícios, enfim, há uma série de coisas que eu vejo a necessidade da mudança neste século XXI. Né? A continuar assim, o Supremo perde a sua importância, até mesmo socialmente falando, passa a ser desmoralizado, porque está enfrentando questões que o público entende que não deveriam ser enfrentadas, e para a maioria dos técnicos na área jurídica também não. Né? Mas as leis permitem, né, este acesso. Né? Então, eu acho que está na hora do nosso legislativo, né, juntamente com toda a sociedade, pensar nas mudanças legislativas e no papel de uma Corte Suprema. A Corte Suprema não pode, não deve diminuir a sua importância, né? Ou seja, vai dar um habeas corpus, vai examinar um habeas corpus originário, né, quando, na verdade, isso já foi apreciado nas outras cortes e não há nada de violação constitucional. Né? Enfim, o que se viu também com relação a alguns casos envolvendo o PCC, distribuições até cair no ministro, distribui o caso, desiste, distribui, caiu com fulano que não é legal para essa causa. Diminui a importância. Né? Todos os ministros lá são extremamente competentes, são juristas, né, de mão cheia. Né? Eu não me vejo capaz de ser um ministro supremo, exatamente porque essas pessoas que lá estão são brilhantes, né? Boa parte delas, pelo menos. Então, eu acho que chegou a hora da gente rever.
a Suprema Corte. Promotor José Carlos Blatt, o senhor já teve interesse em seguir a carreira política? Já pensou nisso? Já foi chamado para isso? Já fui convidado, Mauro, de vereador a governador, passando por secretário de toda a ordem. E ao longo desses 28 anos, eu sempre disse não. Por quê? Porque eu entendo que, na medida que eu aceitar um cargo político e abandonar o Ministério Público, vamos dizer o seguinte, olha lá, ele fez tudo isso, né, para se projetar politicamente. Então, me faltam ainda 2 anos e meio para uma eventual aposentadoria, e eu sempre recusei e vou continuar recusando. Termino a minha carreira como promotor de justiça e depois vida que segue. Muito provavelmente vou ficar na academia ou talvez advogar. Eu não me vejo como político. Não. Sofro de uma doença terrível, né? Sincericídio. Não sei se eu duraria 15 minutos numa casa legislativa, né? Então, eu sempre recusei. Eu acho que a gente não pode misturar os papéis, né? Acho que, por exemplo, o Sérgio Moro, enfim, infelizmente, foi um grande juiz, né? E só, né? Ao se desligar, né, dessa carreira, ele permitiu que surgissem críticas, expondo, inclusive, todo o trabalho da Lava Jato. Então, eu não vou sair da carreira, já fui convidado, inclusive, para muitos cargos, e eu sempre recusei. Promotor José Carlos Blatt, eu quero citar aqui, eu já li inúmeras entrevistas suas, já assisti também inúmeras entrevistas suas. Numa delas, já há um bom tempo, com a colega, foi na Record News, com a colega Débora Santilli, a grande amiga. Ela tem um programa, não sei se ainda tem lá na Record News, chamado Cartão de Visita. Era o cartão de visita, sim. E é um programa com um formato bastante interessante, especialmente no final, porque ela sempre pergunta aos entrevistados dela para quem o senhor entregaria o cartão de visitas. E eu me lembro que, naquela ocasião, o senhor disse que entregaria o seu cartão de visitas para Jesus Cristo, é isso? Só, né? Para ele não me esquecer aqui. Então, eu me lembrei disso, e aqui o senhor está no programa Gente que Fala, então eu vou aqui parafrasear o cartão de visitas lá da Débora Santilli no sentido do seguinte: para quem o senhor daria o seu cartão de visita, o que o senhor falaria? O senhor está no Gente que Fala, qual é a sua palavra? O que o senhor falaria? Qual a palavra que o senhor faria? A palavra que o senhor diria e para quem o senhor diria, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa. Eu vou parafrasear, vou copiar aqui a Débora Santilli no cartão de visita. Eu sempre tento, né, através das minhas orações, conversar com Deus, Jesus Cristo, né? Se ele pudesse me ouvir, eu pediria a Jesus que nos iluminasse não apenas o meu caminho, né, mas iluminasse o caminho da humanidade, né? Tivesse clemência, né, conosco, né, e parcimônia, e efetivamente pudesse fazer com que as pessoas seguissem os seus caminhos, né, sem tantos conflitos. Essa seria meu pedido, das pessoas poderem enxergar algo que poucas pessoas conseguem enxergar apenas quando estão no limite entre a vida e a morte, é a busca da felicidade. Jesus nos ensine a ser feliz. Muito obrigado, promotor Blatt. Em 5 segundos, sua mensagem de Ano Novo. Olha, eu quero desejar a todos que este 2021, que já se iniciou, seja muito melhor do que o ano passado, que a gente possa superar a pandemia, porque a pandemia nos traz também uma série de reflexões, para que a gente valorize ainda mais a nossa família, valorize a nossa vida e que a gente possa realmente, de uma forma ou de outra, né, buscar a felicidade. Né? O mais importante nessa vida, no meu ver, é ser feliz, né? Com o que faz, com a sua profissão, com a pessoa com quem você convive, com seus amigos, né? E entender que todos são diferentes, as pessoas têm as suas diferenças e as diferenças precisam ser respeitadas. Que 2021 seja maravilhoso a todos nós. Que assim seja.
Obrigado, doutor José Carlos Blatt, promotor José Carlos Blatt, professor universitário, Promotoria de Defesa do Patrimônio de São Paulo. Obrigado por essa conversa em nome do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição. Na mesa do som com a gente, o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.